Tratado sobre a não proliferação de armas nucleares. Os Estados signatários deste tratado, designados a seguir como partes do tratado. Considerando a devastação que uma guerra nuclear traria a toda a humanidade e, em consequência, a necessidade de empreender todos os esforços para afastar o risco de tal guerra e de tomar medidas para resguardar a segurança dos povos. Convencidos de que a proliferação de armas nucleares aumentaria consideravelmente o risco de uma guerra nuclear. De conformidade com as resoluções da Assembleia Geral que reclamam a conclusão de um acordo destinado a impedir maior disseminação de armas nucleares. Comprometendo-se a cooperar para facilitar a aplicação de salvaguardas pela Agência Internacional de Energia Atômica sobre as atividades nucleares pacíficas. Manifestando seu apoio à pesquisa, ao desenvolvimento e a outros esforços destinados a promover a aplicação, no âmbito do sistema de salvaguardas da Agência Internacional de Energia Internacional Atômica, do princípio de salvaguardar de modo efetivo o trânsito de materiais-fonte e físseis especiais, por meio do emprego, em certos pontos estratégicos, de instrumentos e outras técnicas. Afirmando o princípio de que os benefícios das aplicações pacíficas da tecnologia nuclear, inclusive quaisquer derivados tecnológicos que obtenham as potências nuclearmente armadas mediante o desenvolvimento de artefatos nucleares explosivos, devem ser postos, para fins pacíficos, à disposição de todas as partes do tratado, sejam elas estados nuclearmente armados ou não. Convencionados de que, na promoção deste princípio, todas as partes têm o direito de participar no intercâmbio mais amplo possível de informações científicas e de contribuir, isoladamente ou em cooperação com outros Estados, para o desenvolvimento crescente das aplicações da energia nuclear para fins pacíficos. Declarando seu propósito de conseguir, no menor prazo possível, a cessação da corrida armamentista nuclear e de adotar medidas eficazes tendentes ao desarmamento nuclear. Instando a cooperação de todos os Estados para a consecução desse objetivo. Recordando a determinação expressa pelas partes no preâmbulo do Tratado de 1963, que proíbe testes com armas nucleares na atmosfera, no espaço cósmico e sob a água, de procurar obter a cessação definitiva de todos os testes de armas nucleares e de prosseguir negociações com esse objetivo. Desejando promover a diminuição da tensão internacional e o fortalecimento da confiança entre os Estados, de modo a facilitar a cessação da fabricação de armas nucleares, a liquidação de todos seus estoques existentes e a eliminação dos arsenais nacionais de armas nucleares e dos meios de seu lançamento, consoante um tratado de desarmamento geral e completo, sob eficaz e estrito controle internacional. Recordando que, de acordo com a Carta das Nações Unidas, os Estados devem abster-se, em suas relações internacionais, da ameaça ou do uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, ou agir de qualquer outra maneira contrária aos propósitos das Nações Unidas, e que o estabelecimento e a manutenção da paz e segurança internacional devem ser promovidos com o menor desvio possível dos recursos humanos e econômicos mundiais para armamentos. Convieram no seguinte artigo I. Cada Estado nuclearmente armado, parte deste tratado, compromete-se a não transferir, para qualquer recipiendário, armas nucleares ou outros artefatos explosivos nucleares, assim como o controle, direto ou indireto, sobre tais armas ou artefatos explosivos e, sob forma alguma, assistir, encorajar ou induzir qualquer Estado não nuclearmente armado a fabricar, ou por outros meios adquirir armas nucleares ou outros artefatos explosivos nucleares, ou obter controle sobre tais armas ou artefatos explosivos nucleares. Artigo 2º. Cada Estado não nuclearmente armado, parte deste tratado, compromete-se a não receber a transferência, de qualquer fornecedor, de armas nucleares ou outros artefatos explosivos nucleares, ou o controle, direto ou indireto, sobre tais armas ou artefatos explosivos, a não fabricar, ou por outros meios adquirir armas nucleares ou outros artefatos explosivos nucleares, e a não procurar ou receber qualquer assistência para a fabricação de armas nucleares ou outros artefatos explosivos nucleares. Artigo 3º. Cada Estado não nuclearmente armado, parte deste tratado, compromete-se a aceitar salvaguardas,
conforme estabelecidas em um acordo a ser negociado e celebrado com a Agência Internacional de Energia Atômica, de acordo com o Estatuto da Agência Internacional de Energia Atômica e com o sistema de salvaguardas da agência, com a finalidade exclusiva de verificação do cumprimento das obrigações assumidas sob o presente tratado, e com vistas a impedir que a energia nuclear destinada a fins pacíficos venha a ser desviada para armas nucleares ou outros artefatos explosivos nucleares. Os métodos de salvaguardas previstos neste artigo serão aplicados em relação aos materiais-fonte ou físseis especiais, tanto na fase de sua produção, quanto nas de processamento ou utilização, em qualquer instalação nuclear principal ou fora de tais instalações. As salvaguardas previstas neste artigo serão aplicadas a todos os materiais-fonte ou físseis especiais usados em todas as atividades nucleares pacíficas que tenham lugar no território de tal Estado, sob sua jurisdição, ou aquelas levadas a efeito sob seu controle, em qualquer outro local. 2. Cada Estado, parte deste tratado, compromete-se a não fornecer a. Material-fonte ou físsil especial, ou b. Equipamento ou material especialmente destinado ou preparado para o processamento, utilização ou produção de material físsil especial para qualquer Estado não nuclearmente armado, para fins pacíficos, exceto quando o material-fonte ou físsil especial esteja sujeito às salvaguardas previstas neste artigo. 3. As salvaguardas exigidas por este artigo serão implementadas de modo que se cumpra o disposto no artigo 4º deste tratado e se evite entravar o desenvolvimento econômico e tecnológico das partes ou a cooperação internacional no campo das atividades nucleares pacíficas, inclusive no tocante ao intercâmbio internacional de material nuclear e de equipamentos para o processamento, utilização ou produção de material nuclear para fins pacíficos, de conformidade com o disposto neste artigo e com o princípio de salvaguardas enunciado no preâmbulo deste tratado. 4. Cada Estado não nuclearmente armado, parte deste tratado, deverá celebrar, isoladamente ou juntamente com outros Estados, acordos com a Agência Internacional de Energia Atômica, com a finalidade de cumprir o disposto neste artigo, de conformidade com o Estatuto da Agência Internacional de Energia Atômica. A negociação de tais acordos deverá começar dentro de 180 dias a partir do começo da vigência do tratado. Para os Estados que depositarem seus instrumentos de ratificação ou de adesão após esse período de 180 dias, a negociação de tais acordos deverá começar em data não posterior à do depósito daqueles instrumentos. Tais acordos entrarão em vigor em data não posterior a 18 meses depois da data do início das negociações. Artigo 4º. Nenhuma disposição deste tratado será interpretada como afetando o direito inalienável de todas as partes do tratado de desenvolverem a pesquisa, a produção e a utilização da energia nuclear para fins pacíficos, sem discriminação, e de conformidade com os artigos 1 e 2 deste tratado. 2. Todas as partes deste tratado comprometem-se a facilitar o mais amplo intercâmbio possível de equipamento, materiais e informação científica e tecnológica sobre a utilização pacífica da energia nuclear e dele têm o direito de participar. As partes do tratado em condições de o fazerem deverão também cooperar, isoladamente ou juntamente com outros estados ou organizações internacionais, com vistas a contribuir para o desenvolvimento crescente das aplicações da energia nuclear para fins pacíficos, especialmente nos territórios dos estados não nuclearmente armados, partes do tratado, com a devida consideração pelas necessidades das regiões do mundo em desenvolvimento. Artigo V. Cada parte deste tratado compromete-se a tomar as medidas apropriadas para assegurar que, de acordo com este tratado, sob observação internacional apropriada, e por meio de procedimentos internacionais apropriados, os benefícios potenciais de quaisquer aplicações pacíficas de explosões nucleares serão tornados acessíveis aos estados não nuclearmente armados, partes deste tratado, em uma base não discriminatória, e que o custo para essas partes, dos explosivos nucleares empregados, será tão baixo quanto possível, com exclusão de qualquer custo de pesquisa e desenvolvimento. Os estados não nuclearmente armados, parte deste tratado,
poderão obter tais benefícios mediante acordo ou acordos internacionais especiais, por meio de um organismo internacional apropriado no qual os estados não nuclearmente armados terão representação adequada. As negociações sobre esse assunto começarão logo que possível, após a entrada em vigor deste tratado. Os estados não nuclearmente armados, partes deste tratado, que assim o desejem, poderão também obter tais benefícios em decorrência de acordos bilaterais. Artigo 6º. Cada parte deste tratado compromete-se a entabular, de boa-fé, negociações sobre medidas efetivas para a cessação em data próxima da corrida armamentista nuclear e para o desarmamento nuclear, e sobre um tratado de desarmamento geral e completo, sob estrito e eficaz controle internacional. Artigo 7º. Nenhuma cláusula deste tratado afeta o direito de qualquer grupo de estados de concluir tratados regionais para assegurar a ausência total de armas nucleares em seus respectivos territórios. Artigo 8º. Qualquer parte deste tratado poderá propor emendas ao mesmo. O texto de qualquer emenda proposta deverá ser submetido aos governos depositários, que o circulará entre todas as partes do tratado. Em seguida, se solicitados a fazê-lo por um terço ou mais das partes, os governos depositários convocarão uma conferência, a qual convidarão todas as partes, para considerar tal emenda. 2. Qualquer emenda a este tratado deverá ser aprovada pela maioria dos votos de todas as partes do tratado, incluindo os votos de todos os estados nuclearmente armados partes do tratado e os votos de todas as outras partes que, na data em que a emenda foi circulada, sejam membros da Junta de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica. A emenda entrará em vigor para cada parte que depositar seu instrumento de ratificação da emenda após o depósito dos instrumentos de ratificação por uma maioria de todas as partes, incluindo os instrumentos de ratificação de todos os estados nuclearmente armados partes do tratado e os instrumentos de ratificação de todas as outras partes que, na data em que a emenda foi circulada, sejam membros da Junta de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica. A partir de então, a emenda entrará em vigor para qualquer outra parte quando do depósito de seu instrumento de ratificação da emenda. 5 anos após a entrada em vigor deste tratado, uma conferência das partes será realizada em Genebra, Suíça, para avaliar a implantação do tratado, com vistas a assegurar que os propósitos do preâmbulo e os dispositivos do tratado estejam sendo executados. A partir desta data, em intervalos de 5 anos, a maioria das partes do tratado poderá obter submetendo uma proposta com essa finalidade aos governos depositários a convocação de outras conferências com o mesmo objetivo de avaliar a implementação do tratado. Artigo 9º. Este tratado estará aberto à assinatura de todos os estados. Qualquer estado que não assine o tratado antes de sua entrada em vigor, de acordo com o parágrafo 3 deste artigo, poderá a ele aderir a qualquer momento. 2. Este tratado estará sujeito à ratificação pelos estados signatários. Os instrumentos de ratificação e os instrumentos de adesão serão depositados junto aos governos do Reino Unido, dos Estados Unidos da América e da União Soviética, que são aqui designados governos depositários. 3. Este tratado entrará em vigor após sua ratificação pelos estados cujos governos são designados depositários, e por 40 outros estados signatários deste tratado e após o depósito de seus instrumentos de ratificação. Para fins deste tratado, um estado nuclearmente armado é aquele que tiver fabricado ou explodido uma arma nuclear ou outro artefato explosivo nuclear antes de 1º de janeiro de 1967. 4. Para os estados cujos instrumentos de ratificação ou adesão sejam depositados após a entrada em vigor deste tratado, o mesmo entrará em vigor na data do depósito de seus instrumentos de ratificação ou adesão. 5. Os governos depositários informarão prontamente a todos os estados que tenham assinado ou aderido ao tratado, a data de cada assinatura, a data do depósito de cada instrumento de ratificação ou adesão, a data de entrada em vigor deste tratado, a data de entrada de recebimento de quaisquer pedidos de convocação de uma conferência ou outras notificações.
6. Este tratado será registrado pelo governos depositários de acordo com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas. Artigo X. Cada parte tem, no exercício de sua soberania nacional, o direito de denunciar o tratado se decidir que acontecimentos extraordinários, relacionados com o assunto deste tratado, põem em risco os interesses saprimoos do país. Deverá notificar essa denúncia a todas as demais partes do tratado e ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, com 3 meses de antecedência. Essa notificação deverá incluir uma declaração sobre os acontecimentos extraordinários que a seu juízo ameaçaram seus interesses saprimoos. 2. 25 anos após a entrada em vigor do tratado, reunir-se-á uma conferência para decidir se o tratado continuará em vigor indefinidamente, ou se será estendido por um ou mais períodos adicionais fixos. Essa decisão será tomada pela maioria das partes no tratado. Artigo 11. Este tratado, cujos textos em inglês, russo, francês, espanhol e chinês são igualmente autênticos, deverá ser depositado nos arquivos dos governos depositários. Cópias devidamente autenticadas do presente tratado serão transmitidas pelos governos depositários aos governos dos estados que o assinem ou a ele adirão.